dessa forma. Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é apresentar um pouco do que tem dos transtornos, tá? Então, eu escolhi alguns transtornos, de novo, não vou focar em um só. E se eu tivesse que falar de todos os transtornos, né, pensar em autismo, pensar em esquizofrenia, transtorno bipolar, unipolar, você pensar TDAH, nossa, essa aula fica gigante, vira um curso, né? Então, não, a gente tem pouco tempo, então eu vou dar essa abordagem geral para vocês entenderem o que nós da ciência pesquisamos, indo cada laboratório, obviamente, estudando um pedaço, né, do que está por trás dos transtornos. Tá? Então, primeira coisa, vamos focar em 3, só para a gente ter uma ideia. É muito interessante como é que a gente aborda, como é que a gente conhece esses transtornos. Então, um deles é o transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, ele hoje está cada vez aumentando o seu índice. Então, anualmente, dentro das últimas revisões, últimos trabalhos, anualmente a gente tem cerca de 14% da população. 14% da população mundial anualmente desenvolve transtorno de ansiedade. Apresenta transtorno de ansiedade. É diagnosticado transtorno de ansiedade. O que é interessante é que isso anualmente, mas se você somar todo mundo todos os anos, isso sobe para 25% das pessoas. 25% da população mundial hoje tem ou terá transtorno de ansiedade ao longo da vida. Isso é muito, mas uma quantidade muito grande. É mais de 1 bilhão de pessoas ao longo da vida vai ter ou tem transtorno de ansiedade. Tá? O que é interessante, que é muito triste quando a gente vai pensar nesse assunto, é que a prevalência de transtorno de ansiedade é igual em crianças e adultos. Ou seja, o ambiente, o contexto que a gente criou, ele é ansiogênico, ele induz, ele é gatilho para transtorno de ansiedade, não só para adultos, mas também para crianças. A gente criou um ambiente ecológico humano que é aversivo, é ansiogênico, cria transtorno de ansiedade, tanto para humanos quanto para adultos. Então, aumentou bastante o índice de transtorno de ansiedade. Tá? E a outra coisa que é bem interessante, que a gente tem nos últimos dados, é que há alta prevalência em mulheres. 2 vezes mais mulheres apresentam transtorno de ansiedade que homens. Mas aqui a gente tem algumas coisas que são legais, pensando como cientista cético, tá? Uma coisa talvez existam alguns fatores biológicos que induzam, que vulnerabilizem as mulheres a ter transtorno de ansiedade. Pode ser, tá? Mas, por outro lado, vale a pena ressaltar que quando os trabalhos que mostram transtornos de ansiedade de mulheres normalizando pelo índice de machismo ou misoginia das sociedades, comparando diferentes sociedades como Canadá, Noruega, Suécia, países latino-americanos, a Itália, né, América do Sul, quando a gente normaliza, existe uma proporção menor, existe uma diferença menor entre o transtorno de ansiedade entre homens e mulheres. Então, podem ter fatores biológicos, sim, mas também hoje a gente tem muitas evidências mostrando que fatores ambientais e sociais influenciam no maior incidência de transtorno de ansiedade em mulheres que em homens. A segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, que pode ter influência também, é em relação à aceitação e a busca pelo profissional para ter diagnóstico. Mulheres, geralmente, têm mais facilidade, elas aceitam mais o fato de buscar ajuda para transtornos mentais. Então, pode ser que tenha 2 vezes mais em mulheres, tá? Mesmo, mas também porque a gente consiga detectar melhor, né? Então, a mulher, a gente tem uma maior incidência, pode ser por fatores biológicos, pode ser porque a sociedade, o mundo atual, ele é mais misógino e mais agressivo para as mulheres mesmo, e também por ser um fator que mulheres buscam mais profissionais de saúde mental, e aí, obviamente, elas vão ser mais diagnosticadas, tá? Então, isso é muito importante ressaltar, porque esse é um dado importante, é 2 vezes mais mulheres, mas nós temos várias dúvidas aqui atrás, tem muitos cientistas que tentam entender e normalizar para saber o que está por trás dessa incidência maior em mulheres comparados com os homens, tá? Quando a gente vai para a esquizofrenia, aí a gente já tem que a incidência é 1% da população mundial, é uma quantidade grande também, apesar de ser só, entre aspas, 1% da população mundial, é uma incidência alta e que afeta muito a vida das pessoas. Então, tem o prejuízo de qualidade de vida dos pacientes com esquizofrenia é muito alto. Então, nesse caso, a gente tem um índice de 2,6 vezes mais suicídios em pacientes com esquizofrenia do que indivíduos com outros transtornos mentais.
O índice de suicídio é muito alto para a esquizofrenia, é muito difícil sobreviver, viver com o transtorno da esquizofrenia. E nesse caso, a gente tem 1,4 vezes mais, a incidência muito maior em homens, muito maior não, mas maior em homens, 40% maior em homens, que em mulheres. Aqui a gente tem mais uma coisa que é importante ressaltar, que é uma discussão dentro da ciência, tá? Porque a gente pode levantar o ponto, mulheres buscam mais, né, quando tem transtornos, então tem essas características em relação à esquizofrenia, e os homens estão indo mais, estão sendo mais diagnosticados. Bom, agora a gente tem uma outra questão, que é também uma questão que tem dentro da ciência, será que a gente normalizou os padrões de sintomas do que é esquizofrenia em homens, e a gente não tem o mesmo tipo de sintomas em mulheres? Será que existem variações dos sintomas em mulheres que nós não identificamos ou não categorizamos como uma coisa como esquizofrenia? Essa é um questionamento interno também que a gente tem dentro da ciência, que obviamente é interessante porque a gente aprimorar melhor o diagnóstico e os estudos para entender a diferença entre esquizofrenia entre homens e mulheres. Então, existe uma incidência maior em homens, mas pode ser que essa incidência seja maior em homens porque a gente categorizou e usou como padrão ouro os sintomas que aparecem em homens e não em mulheres. Então, talvez a gente tenha uma dificuldade de diagnosticar em mulheres. Pode ser, tá, gente? Mas os dados que a gente tem são 40% maior em homens. E o último, a depressão maior. Depressão maior, o índice é muito alto, tá? 6% da população mundial apresenta depressão maior anualmente, tá? O Brasil é um dos líderes de depressão. A ansiedade também, tá? A questão de ansiedade no Brasil também é um dos líderes. Então, o Brasil tem aproximadamente, anualmente, 10% da população é diagnosticada com depressão maior. E é muito triste porque isso é anualmente, mas quando a gente vai olhar ao longo da vida, igual a gente viu no transtorno de ansiedade, 20% das pessoas têm ou terá depressão ao longo da vida. De novo, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo vai apresentar, vai ter diagnóstico de depressão maior também. Mas, volta aos novos dados, de novo, depressão 2 vezes mais comum em mulheres, mas, de novo, levanta as mesmas questões que a gente tem em relação à questão de ansiedade, e 20 vezes mais chance de cometer suicídio com pessoas quando têm depressão, diagnóstico de depressão maior, comparado com outros transtornos. Então, é um transtorno que atrapalha muito a qualidade de vida e é um transtorno que afeta muito a sociedade, no geral, porque não é só o paciente, mas também os familiares e amigos dos pacientes. Então, a gente tem aqui um contexto geral da sociedade em relação aos transtornos neuropsiquiátricos e, para entender desse contexto, vamos entender, então, as estruturas. O que a gente sabe nesses transtornos, que tem alteração nesses transtornos. Quando a gente pensa em alterações estruturais da depressão, a gente já conhece bem algumas alterações químicas, né, no cérebro. São bem faladas, né? Tem muitas evidências de alterações do sistema serotoninérgico, alterações de alguns receptores específicos de serotonina, mas serotonina, ela veio com muita força pela evidência farmacológica, por quê? O que deu fama para a serotonina? É que os medicamentos que têm como alvo o sistema serotoninérgico, ou seja, para aumentar a quantidade de serotonina entre as conexões de neurônios, né, nas fendas sinápticas, eles foram os remédios que melhor funcionaram, né, se pensar nos últimos 30, 40 anos. E isso deu muita força para a hipótese serotoninérgica. Só que sempre foi muito questionado. Tudo bem, serotonina tem participação, é uma variável dentro da depressão, né, mutações, polimorfismos, essas coisas no sistema serotoninérgico estão associadas à depressão, mas sempre criou uma dúvida para a gente o fato de que um antidepressivo ele demora um tempo para ter efeitos no paciente. Ele não é de uma hora para outra, ele demora 1 mês, 2 meses para começar a ter os efeitos. Então, se a gente pensasse que era só uma alteração neuroquímica, não faria muito sentido. Se você normalizou a quantidade de serotonina, melhorou, né? Então, na verdade, hoje a gente já tem as variáveis da serotonina por trás da depressão, mas existem outras variáveis que estão juntos com a serotonina. E uma das coisas que a gente sabe é que essa regiãozinha, se a gente olhar aqui, esse é o cérebro de uma pessoa controle sem diagnóstico de depressão. Aqui a gente tem o córtex parietal, tá? Nessa parte cá, então aqui é metade do cérebro, vai para um hemisfério, outro hemisfério. E essa parte aqui, ó, é a região temporal do cérebro.
E aqui, onde está delimitado em branco, é o hipocampo. Então, o hipocampo de indivíduos sem depressão, ele é bem maior que o hipocampo de pessoas com depressão. E chega a reduzir, pessoas com depressão, elas têm o hipocampo, uma redução de chega a ser até 30%, gente, ou seja, 1/3 do tamanho do hipocampo de pessoas sem depressão. Então, isso é uma evidência forte. A gente tem vários trabalhos. Esse trabalho de 2015, por exemplo, ele é um trabalho que eles pegaram uma quantidade gigante de milhares, né? Na verdade foram milhares de pacientes, fizeram imaginamento, tudo, e a gente tem uma das evidências mais fortes, que é a redução do tamanho do hipocampo em pacientes com depressão. E é interessante porque ele recupera, eu vou mostrar para vocês depois, o aumento do volume do hipocampo recupera com os medicamentos, então a gente tem muitas evidências dessa alteração morfológica no cérebro, e aí entra no meio desse processo, dessas hipóteses, em relação à depressão, também a importância de uma substância que seria, entre aspas, o adubo neuronal, chama BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e o BDNF ele leva à formação de novas conexões, de novos neurônios, tá? O hipocampo, ele tem, sim, neurogênese, ele forma novos neurônios, então o antidepressivo ele pode fazer novos neurônios, e aí recupera alguns dos sintomas. Então, depressão, a gente tem várias alterações estruturais, sejam alterações neuroquímicas, como também alterações no volume, né, da estrutura do hipocampo, tá? A gente vê que tem alterações físicas no cérebro, como pessoa com depressão. Já alterações estruturais no transtorno de ansiedade, elas são maiores assim, mais espalhadas também, tá? Com uma alteração forte que a gente chama de eixo HPA. O que seria eixo HPA? É hipófise pituitária adrenal. Hipófise pituitária adrenal é uma regiãozinha que fica aqui, tá? Porque é do hipotálamo, tá? E essa região do hipotálamo, ela libera hormônios, tá? A gente chama ACTH, adrenocorticotropina, tá? Guarda esses nomes, são muitos nomes complicados, né? Mas o que acontece? Esse hormônio que é liberado pelo hipotálamo, na verdade, é liberado no hipotálamo, ele vai para a corrente sanguínea e vai para o rim. Em cima do rim tem uma glândula que chama adrenal, né? É esse A do eixo HPA. Então, hipófise pituitária adrenal. E essa glândula em cima do rim, ela funciona como para liberação de outro hormônio que chama cortisol. Então, transtorno de ansiedade, uma das coisas que a gente sabe é que tem muita alteração e hiperatividade do eixo HPA, que libera o cortisol. Cortisol, gente, na forma fisiológica, quando ele é liberado de forma aguda, quando a gente vai fazer um esporte, quando a gente vai ter um momento de estresse agudo, alguma coisa assim, ele é muito bom, porque o cortisol faz com que os músculos liberem, consigam absorver mais glicose, ter maior liberação de glicose na corrente sanguínea, isso disponibiliza mais energia. Se você tem a ativação também do eixo do sistema nervoso simpático, aumentando a adrenalina, noradrenalina, e você tem todo um aumento da frequência cardíaca, respiratória, e o cortisol também, ativando o cérebro, ele ajuda na consolidação e na evocação de memórias, então ele ajuda a lembrar coisas que podem ajudar na solução de problemas naquele momento de estresse. Então ele é muito bom, o eixo HPA é fantástico, só que se ele fica crônico, ele é prejudicial. Então a gente sabe que o eixo HPA ele é hiperativado em transtornos de ansiedade. A gente tem alta atividade da amígdala, cadê a amígdala? Então, ele tem alta atividade da amígdala, tem baixa atividade do hipocampo. O hipocampo é uma região que diminui a atividade da amígdala, então ele modula, e aqui a gente tem todas as alterações. Então, tem alta atividade amidalar, tem atividade forte do córtex insular, que dá percepção do que a gente chama de interocepção, que é a percepção da atividade interna do corpo. Se você sente aquele mal-estar, isso aparece principalmente pela atividade insular, e do córtex pré-frontal, que também modula toda essa atividade da amígdala. Então, a hiperatividade da amígdala e hiperatividade do HPA são coisas que estão associadas e que levam ao transtorno de ansiedade. Então, a gente vê aqui, tem participação do cérebro e do corpo, tá? No caso da esquizofrenia, nós temos diversas alterações dependendo dos sintomas, dos tipos de psicoses e de delírios que o paciente pode ter. Mas uma das coisas que a gente sabe, principalmente, é que tem alteração do sistema dopaminérgico e glutamatérgico,
Então, dentro do equilíbrio de neurotransmissores no cérebro, o equilíbrio neuroquímico tem alterações, tanto é que o sistema dopaminérgico é alvo de antipsicóticos, mas uma das coisas que a gente sabe também é a alteração estrutural, ou seja, do volume, do tamanho de algumas regiões das pessoas que têm esquizofrenia. Então, nesse gráfico de cá, por exemplo, a gente pode observar que quanto mais amarelo, maior chance, ou seja, mais pacientes apresentaram alterações nessas regiões, tá? E quanto mais escuro, vermelho aqui, menos alterações tem nos pacientes. Então, as regiões que mais são comuns dos pacientes terem alterações, uma redução do volume do cérebro, são córtex pré-frontal dorso-lateral, que é essa parte de cá, então essa parte da frente do cérebro, tá? Essa parte de trás, a gente está olhando do lado esquerdo do cérebro. Então, o córtex pré-frontal dorso-lateral e essa parte que a gente chama de córtex auditivo. O que faz sentido, porque essa região de cá, do córtex pré-frontal dorso-lateral, ele está muito na participação da realidade, de tomada de decisão, e tem na construção da realidade, e no córtex auditivo está muito associado às alucinações auditivas, né? Então, você tem circuitos neurais que atrapalham a atividade, essa região está muito alterada em esquizofrenia. Mas uma coisa que eu quero reforçar, que é bem interessante, que é muito forte em esquizofrênicos, é a alteração nessa regiãozinha de cá, ó. Essa regiãozinha de cá, dos dois lados, vocês podem observar, essa região é o hipocampo. Hipocampo tem redução de volume, a gente pode observar aqui, ó, tem redução de volume nos pacientes, e aqui o indivíduo controle, tem uma redução de volume no cérebro de esquizofrênicos, tá? Indivíduos com esquizofrenia. Então, o que a gente tem aqui nesse caso é, nós observamos que tem várias alterações físicas, estruturais no cérebro de pacientes com transtornos mentais. E aí, a gente entra no próximo passo desse raciocínio, tá? Que é o seguinte, se a gente olhar essas alterações morfológicas em diferentes transtornos, vocês observaram que todos eles, todos que eu mostrei, tinham alteração no hipocampo. Então, o hipocampo é uma região que é altamente alterada em diversos transtornos. Mas, mesmo assim, tem níveis diferentes de alterações hipocampais, o que mostra para a gente uma espectralidade de como os transtornos podem ser apresentados, que a gente vai categorizar de transtornos diferentes. Então, o hipocampo, por exemplo, vocês podem ver que ele está vermelhinho, porque comparado com o controle bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, obsessivo compulsivo e abuso de substância, o hipocampo de uma pessoa com depressão ainda é menor que o dos outros. E esses, como eu mostrei para vocês, no caso da esquizofrenia, o hipocampo também está alterado neles, mas na depressão ainda é maior essa alteração. E quando a gente olha, por exemplo, depressão comparado com outros indivíduos, controle, que não tem depressão, a gente vê só nesses verdinhos, olha só, giro reto, córtex, óbito frontal, o lobo frontal, o tálamo, todas as regiões, elas são alteradas em pacientes com depressão, comparados com indivíduos controle. Mas todos os transtornos, como bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, obsessivo compulsivo e substância de abuso, também tem essas alterações. Então, ele não é diferente. Depressão não é diferente dos outros transtornos nessa região. Então, vocês estão vendo que algumas regiões se sobrepõem e algumas regiões não se sobrepõem. E elas têm diferentes alterações. Por isso que a gente tem um espectro de transtornos. É muito difícil, e isso parte muito dentro da psicologia e da psiquiatria, e dentro da neurociência também, é muito difícil conseguir categorizar transtornos diferentes, sendo que eles não são caixinhas, eles são espectros. E esses espectros, eles podem ter sintomas, já que a gente olha a fenomenologia, a gente olha os sintomas, e os sintomas, eles são comuns para alguns dos transtornos. Então, quando a gente vai olhar assim, a alteração cognitiva, a gente vai ver dentro do espectro autista, a gente vai ver dentro do déficit cognitivo, a gente vai ver dentro da esquizofrenia. Então, a gente vai ter alguns desses sintomas que eles são similares em diferentes transtornos que a gente categorizou. Então, a gente tem um desafio constante de a gente mantém a categoria, ou a gente modifica a categoria, ou a gente começa a tratar mais sintomas do que categorias de transtornos. Então, tem toda essa discussão que é muito interessante dentro da ciência. Tá? Isso tudo tem vários níveis diferentes de interação. Então, é muito interessante entender que dentro dos transtornos, olha só nessa figura, por exemplo, nós temos aqui autismo, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar. O que a gente tem? Vários fatores genéticos que são compartilhados, e alguns são específicos, né, para a esquizofrenia, por exemplo,
mas eles modulam sistemas biológicos, ou seja, vias bioquímicas, que algumas são compartilhadas, que modulam sistemas neurais, que alguns são compartilhados. Vocês podem observar, por exemplo, uma mutação que é muito comum, por exemplo, no transtorno bipolar, pode alterar um sistema biológico que seja mais próximo do sistema transtorno esquizoafetivo, que pode levar a alterações comportamentais que estão próximas da esquizofrenia. Então, não é um sistema simples, por isso que é muito difícil, por isso que a gente tem que estudar muito toda a biologia, e quando eu falo biologia, não é só genética e cérebro e organismo, mas também a ecologia, que biologia sem ecologia não existe, eu já falei isso para vocês, para entender melhor o que está dentro desse espectro de transtornos mentais, tá? Bom, isso é muito interessante, mas, fechando essa parte, o que a gente viu até agora? Que tem alterações no cérebro de pacientes, ponto. Nós temos alterações físicas, morfológicas, químicas, genéticas, eletrofisiológicas, biofísicas no cérebro de pacientes. Mas aí a gente tem que agora trabalhar em cima de um paradigma. Comportamentos, emoções e cognição emergem da atividade cerebral. Porque senão a gente não consegue trabalhar cientificamente. Não estou falando dos outros tipos de conhecimento, tá, gente? Mas não tem jeito de trabalhar cientificamente em cima de transtornos mentais se a gente não trabalhar em cima desse paradigma, que é comportamentos, emoções e cognição emergem da atividade cerebral. E já que existem alterações morfológicas do cérebro, bioquímicas, farmacológicas do cérebro, com indivíduos com transtornos, obviamente vai ter alterações, variações comportamentais, emotivas e cognitivas da atividade cerebral desses indivíduos. Tá. Mas vocês não podem acreditar em mim só porque eu falei isso. Vamos entender qual o raciocínio científico por trás disso. De novo, lembrando, sou cientista, eu vou trabalhar em cima de ciência. Quais são as evidências científicas e a construção do arcabouço teórico e empírico da ciência para afirmar isso de uma forma categórica? Emoções, cognição, mente emergem da atividade cerebral. Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que ciência chata, um monte de cientistas chatos chegaram nesse ponto? Primeira coisa, a gente olha historicamente, nós já tivemos casos que levaram a gente a ficar encucado dentro da ciência. Tá? Um deles é o caso de Thomas Willis. Thomas Willis era um neuroanatomista famoso, tá? No século XVII. Ele trabalhava em Londres, ele fazia dissecações de corpos, essa coisa toda. E um marido, tá? Um cara, chegou para ele e reclamou que a esposa dele tinha tido alterações comportamentais fortes. Que ela era uma mulher mais recatada, uma mulher que não falava palavrão, aquela coisa toda, e de repente, do nada, ela começou a ter comportamentos mais agressivos e sem regularidade, tá? De forma desorganizada. E o Thomas Willis, como ele era um bom médico, mas naquela época a gente chamava filósofo na natureza, né? Ele foi atrás dessa senhora e tentou tratar a senhora no norte da Inglaterra, tentou tratar, essa mulher faleceu, depois que ela faleceu, o marido dela liberou para que ele pudesse fazer a dissecação do corpo dela e descobriu que tinha errado, tá? Alterado no cérebro dela. E aí o Thomas Willis, tem um desenho do livro dele, tá? Só para vocês entenderem que ele é um bom anatomista, mas ele acaba descrevendo, então, que essa mulher tinha um tumor do tamanho de uma laranja, de acordo com as palavras dele, no lobo frontal da senhora. E ele é um dos primeiros, ele não é o primeiro, tá? Assim, tem vários casos antigos, tem casos do Egito Antigo em que descreve alterações comportamentais com lesões cerebrais. Tá? Então, o Thomas Willis ele faz isso e ele escreve muito bem. Esse caso ficou famoso, porque ele até saiu num livro que chama A Fantástica História do Cérebro, do Carl Zimmer, tá? Que é um escritor brilhante de divulgação científica. E ele acaba descrevendo, então, esse caso. Esse caso fica famosinho, né? Olha, alteração morfológica no cérebro, mudou o comportamento de uma senhora. Mas, né, contexto cultural, no mundo ocidental, essa coisa toda, até chegar no famoso caso do Phineas Gage. O famoso caso do Phineas Gage, ele revolucionou a neurociência por ele ter acontecido no século XIX, onde tinha fotografia, onde tinha mais descrição de casos, onde tinha uma teoria que era chamada de frenologia, que achava que partes do cérebro poderiam ocupar e ter caixinhas de funções no cérebro, coisa que não é verdade, tá? São circuitos neurais, são sistemas dinâmicos, não é bem assim, mas na época a tecnologia dava essa ideia de caixinhas, e isso criou um ambiente
para curiosidade em relação ao caso do acidente do Phineas Gage. Então, Phineas Gage ficou famoso pelo contexto histórico e científico da época do século XIX. O que aconteceu com esse caso? Para as pessoas que não conhecem. Eu acredito que quase todo mundo, 99% deve conhecer o caso do Phineas Gage, mas eu vou contar para vocês, para aqueles que não conhecem. Phineas Gage era um americano, estadunidense. Ele trabalhava na expansão ferroviária estadunidense e uma das coisas que ele fazia era pegar rochas, tá? Ele pegava rochas, fazia perfurações nas rochas, por exemplo, para fazer túneis, essas coisas todas, ou abrir espaço para fazer um caminho do trilho. E ele colocava pólvora lá no fundo. Na hora que ele colocava pólvora lá no fundo dessa perfuração, ele colocava argila, areia, e ele pegava essa barra de metal que está na mão dele. Essa barra de metal tinha 2,20 metros, e ele batia com essa barra de metal em cima da argila, bem de leve, assim, para deixar bem compacto, a pólvora bem compacta. E tem um fusível, tá? Um fusível para fora, que na hora que você colocar a argila, você põe pólvora, argila, areia, pólvora, argila, areia, e vai compactando bem bastante. Depois que você fica bem longe, você acende o pavio é igual um desenho animado. Aí o pavio vai acendendo, até chegar aonde tem a pólvora, explodir e quebrar a rocha, e aí você continua trabalhando na expansão ferroviária. Bom, tem duas histórias diferentes de acordo com o médico, que chama Harlow, tá? Duas histórias diferentes do acidente que aconteceu dele. Uma deles é que ele estava encostado com a barra de metal do lado do buraco e a barra de metal escorregou, bateu direto na pólvora. Na verdade, não foi direto na pólvora, mas tinha só uma camada fina de argila, então foi praticamente na pólvora. E aí, essa barra de metal explodiu, né, na base, ela vira um projétil e entra embaixo do arco zigomático aqui do rosto e sai em cima do lobo frontal, tá? Essa é uma delas. A outra história, a outra hipótese é que ele virou para trás para conversar com um colega dele de trabalho e ele soltou essa barra sem querer e ela, aí aconteceu a mesma coisa, bateu, explodiu a pólvora, projétil, arco zigomático, lobo frontal, tá? Bom, o que acontece? Ele cai para trás, né? A barra voa uns 20 metros de distância, ele cai uns 5 metros de distância para trás. Depois que ele cai para trás, ele tem uma crise epiléptica, ele desmaia, né? Desmaia, o pessoal acha que ele morre. De repente, depois de uns 5 minutos, ele levanta, vomita sangue, né? Porque perfurou aqui embaixo, no arco zigomático, então o céu da boca dele foi bem destruído, né? Teve uma lesão grande. E aí depois ele desorientado, mas ele fala, gente, eu não estou bem. Aí o pessoal, óbvio, né? A cabeça dele estava com uma abertura em cima do crânio dele no lobo frontal. E ele sai, ele entra num carro de boi, na verdade, era um carro de boi mesmo, ele senta, tira um caderninho, anota que tive um acidente, não sei o quê, lúcido. Chega no hotel dele, quando ele chega no hotel, ele sobe para o quarto dele, o Harlow, o médico dele, sobe lá para acompanhar o que ele tem, põe o dedo, de acordo com o relato do médico, ele põe o dedo embaixo do céu da boca e põe em cima da cabeça e encosta os 2 dedos e ele fala, realmente tem uma lesão, tem um buraco no meio da cabeça dele. Você pode observar, ele sobreviveu, esse acidente foi em 1848, ele viveu até 1860, tá? Então, por 12 anos ele sobreviveu com essa lesão cerebral, então sem essa parte do cérebro. Bom, o que a gente tem desses relatos, que ele ficou famoso? Os amigos dele falaram que ele ficou desorganizado, e a mãe dele, desorganizado, inconsequente, e a mãe dele falou que ele ficou amoroso, começou a gostar mais de cavalo e de crianças. Tá? Então, ele teve uma mudança. Ele teve uma mudança da emergência da mente dele, da personalidade dele, das tomadas de decisões, do livre-arbítrio dele. Mudou completamente depois desse acidente. Esses 2 casos ficaram famosos. Mas tem um caso que ainda pouca gente. É o seguinte, isso não é só naquela época. Tem um caso, por exemplo, dessa mulher, essa senhora tem uma coisa chamada agnosia. Tá? Agnosia são lesões cerebrais em que a pessoa ela não percebe o que está acontecendo no ambiente. Tá? Então, tem pessoas que têm agnosias é que ela não detecta o rosto, então ela para de ver o rosto das pessoas. Não é de ver, ela vê o rosto, mas ela não constrói imagem mental do rosto. É bizarro pensar nisso, né? Mas ela enxerga o rosto, mas o rosto está borrado, não está criando o T, que são os 2 olhos, nariz e boca. Tá? Nesse caso, essa senhora, o que ela tem é uma lesão em que ela não enxerga metade do mundo. Olha que interessante. Então, eu vou mostrar um vídeo dessa senhora, e vários casos são citados no livro que chama Fantasma do Cérebro, do Ramachandran, e aí vocês vão entender, lá, se vocês lerem, vocês vão ver vários desses casos como acontece. Mas reparem só, a primeira coisa nessa senhora é o seguinte, ela tem visão normal e ela vai copiar uma estrela, mas ela não copia uma parte da estrela, reparem só.
Ela ignorou uma ponta, tá vendo? Aí agora o pessoal quer saber se realmente é uma alteração da visão ou é uma alteração de memória, da imagem mental, do cérebro dela. Então vai pedir para ela desenhar uma flor de memória. Olha só. Ó, ela tem que desenhar a flor de memória. E repara o que acontece. Ela acha que ela está desenhando a flor direitinho. Olha lá, ó. So what Peggy drawn for us is several nice daisies with the left side missing. Ela ignorou sempre um lado da flor. This is a very good example. Olha lá. Nossa, ela falou, nossa, eu fiz tudo errado. Desculpa. Ela não percebe. Olha lá. But when she conjures up a mental image, she's ignoring the left side of that mental image. Well, I thought I was going all the way around. Ela falou, eu achei que eu estava desenhando em volta da flor toda. Bom, olha só. Ela tem uma lesão numa parte do cérebro que integra informações visuais, tá? Integra essas informações e é onde formam-se memórias visuais. E no caso da senhora, o que acontece com essa lesão é que não tem substrato neural, porque teve lesões dos neurônios e não tem mais sinalização e formação de circuitos neurais, para que aconteça a emergência da imagem mental flor. Então, só pega metade da flor. Ela não consegue criar a outra metade da flor. Uma criação da mente, da imagem mental dela. Olha que interessante. Bom, aí que entra a pergunta científica que tem por muito tempo. Se existe, dentro da teoria do conhecimento, de outros tipos de conhecimentos ocidentais, tá? Porque nem todos os tipos de conhecimentos pensam da mesma forma, tá? Esse é um pensamento preponderante no Ocidente, tá? Se a ideia é que existe uma entidade, um fantasma, uma alma, um ânima por trás da máquina, por que que esse fantasma, essa alma, esse espírito, essa entidade não sabe que tem lesão no cérebro? Por que que não consegue detectar uma lesão no cérebro? Para pensar. Se eu tenho uma lesão no coração, se o meu coração dói, ou se o meu coração bate mais rápido, uma coisa assim, eu sei. Se meu intestino muda a sua atividade, eu sei. Se aumenta a pressão na minha bexiga para eu ir fazer xixi, por exemplo, eu tenho reflexo, eu sei disso. Se eu tenho mal-estar se eu estou com pressão alta ou pressão baixa. Então, se o nosso cérebro detecta essas informações e cria a informação de algo está errado no meu corpo, por que grandes lesões no cérebro não criam percepção de lesão? Será que é porque o cérebro ele cria a sua própria percepção? E se ele estiver estragado, ele não vai criar essa percepção? Então, por que o fantasma não detecta que o corpo, está estragado? E esse sempre foi uma questão. Sempre foi uma questão. Então, tem um trabalho que aconteceu mais ou menos na década de 40, 50, com um cara que chama Michael Gazzaniga. Michael Gazzaniga era um aluno de doutorado, Roger Sperry, e ele era um cara brilhante, tá? E o que ele tinha na mão dele, tá? Que caiu no colo dele durante o doutorado dele. Caíram pacientes que sofreram uma coisa chamada calosotomia, que é cortar o corpo caloso. Corpo caloso é essa coisa vermelhinha aqui no meio, tá? Vocês estão observando aqui, que é essa ponte que liga os dois hemisférios, o hemisfério direito e esquerdo. Então, 97% das fibras que conectam os dois hemisférios passam pelo corpo caloso. Algumas são aqui embaixo, mas é porque pegam as regiões mais profundas do cérebro, tá? Em relação ao córtex, não, corpo caloso, tá? E aí o que acontece? Alguns tipos de pacientes na década de 40, eles tinham um tipo de epilepsia que chama epilepsia generalizada complexa, que ela podia começar em várias regiões diferentes do cérebro e sincronizava o cérebro inteiro. Então, não dá, como se começa em cada região diferente, não dá para você tirar a região e parar com a epilepsia. Não tem jeito. Então, o que acontece? Nesse caso, o melhor tratamento, na década de 40, hoje já tem poucos casos de calotomia, a melhor tratamento era cortar o corpo caloso. A gente chama de leucotomia, tá? Vocês devem conhecer muito lobotomia, que é você tirar uma parte do cérebro. Leucotomia é cortar uma parte da substância branca. Você corta a conexão entre o cérebro. Então, a gente faz uma coisa chamada calosotomia. E a calosotomia, então, você cortou, os dois hemisférios não se comunicam mais. Para a comunicação dos hemisférios. Bom, vamos lá. Qual que foi o raciocínio do Michael Gazzaniga para criar hipóteses, junto com o Roger Sperry? Vamos lá. Se existe uma entidade, que a gente chama de dualismo de substância, tá?
Se existe uma entidade que controla o nosso corpo, existe uma alma, um ânima, mente, espírito, não importa. Cada conhecimento diferente dá um nome diferente para essa ideia de dicotomia, tá? De dualismo substância. Se essa entidade controla o cérebro, se você divide ele no meio, ela vai falar, azar, eu controlo, é o meu carro, eu controlo o meu corpo do jeito que eu quero, tá? Se ela for toda poderosa, tá? Se essa entidade, a segunda hipótese, se essa entidade ela não é tão poderosa, ela vai ter que escolher. Ou ela vai ficar no lado direito, ou vai ficar no lado esquerdo, né? No lado direito ou esquerdo. Então ela vai escolher um lado e a pessoa fica hemiplégica ou hiparética do outro lado, tá? Bom, qual que é a terceira hipótese? Essa alma, essa entidade, ela é inventada pelo cérebro em conjunto com o ambiente e o corpo. Tá? E aí, a partir disso, ele começou a fazer testes para tentar entender o que acontecia. Como é que é o teste dele? Olha que bacana. Então, olha só. Você tem um paciente, tem o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, e aqui o corpo caloso que liga os dois. Só que ele está cortado, então não tem comunicação dos dois lados. Tá? Então, é o seguinte, eu coloco o paciente olhando esse pontinho de cá. Esse paciente, então, ele está olhando ó, o olho direito, ele recebe informação, tem uma coisa que a gente chama de decussação, que vai do hemisfério do olho direito para o hemisfério esquerdo. Então, aqui ele recebe essa informação, chega no olho direito e vai para o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo não comunica com o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo tem uma área que chama área de Broca. A área de Broca é o que consegue movimentar os músculos da face, da língua, que a gente consegue falar. Então, tanto é que se uma pessoa tiver uma lesão na área de Broca, que é só do lado esquerdo, na maioria das pessoas, só do lado esquerdo, se você tem uma lesão, você tem uma coisa que chama afasia de Broca, que a pessoa não consegue mais falar. Tá? Então, a região da fala que movimenta esses músculos da face ficam no lado esquerdo. Então, se eu pegar esse paciente, mostrar uma imagem do lado direito e perguntar para ele o que ele viu, o hemisfério esquerdo que observou esse objeto, ele consegue falar. Então, ele vai falar para mim, eu vi face. Agora, se eu mostrar do lado esquerdo do campo de visão dele, que vai para o olho esquerdo, e aí, pela decussação, essa informação vai para o hemisfério direito, quando chega no hemisfério direito, o hemisfério direito não consegue falar. E o hemisfério esquerdo recebeu a informação do campo visual da direita, que era nada. Então, se eu pergunto para o paciente o que você viu, ele fala, eu não vi nada. Por quê? Porque o hemisfério esquerdo não viu nada. Mas se eu pedir para a mão esquerda, que é controlada pelo hemisfério direito, para ela desenha uma face. E se eu perguntar para essa pessoa por que ela desenhou face com a mão esquerda, o hemisfério direito comunica falando, não sei por quê. Então, baseado nesse resultado, a gente hoje tem, baseado nesse resultado e todos os outros, né? Hoje a gente tem uma criação, um arcabouço teórico e empírico, mostrando que, na verdade, a mente emerge da atividade cerebral. E que indivíduos com calosotomia, eles têm duas mentes. É bizarro, né? Duas mentes. O que é interessante nesse caso é que alguns pacientes, por exemplo, se você faz, durante a vida adulta, você faz a calosotomia, um braço pode começar a abotoar a camisa, o outro braço desabotou, porque o outro braço não quer sair à noite. Um hemisfério apaixona por uma pessoa, se for na adolescência, um hemisfério apaixona, o outro hemisfério não. Um hemisfério, uma mente, decide fazer engenharia, a outra mente decide fazer música. E aí tem todo esse processo de conflitos. Óbvio, de novo. Então, isso tudo cria um arcabouço teórico empírico que sustenta a visão científica, de novo, eu vou voltar a reforçar para vocês, é a visão científica de como emerge a mente. Tá? E eu não quero que vocês acreditem em mim, vão ver o vídeo dos pacientes. Então, aqui, ó, o paciente vai olhar esse ponto e vão aparecer duas imagens, um martelo e uma serra. E olha só. Martelo e uma serra. O que você viu? Eu vi um martelo. Just close your eyes. Fecha seus olhos. Desenha com sua mão esquerda. Ó, Just let it go. deixa fluir. Nice. What's that? Bacana, o que é isso? Uma serra? You just see. O que você viu? Um martelo. You should draw that. Por que você desenhou isso, então? Sei lá. What we have with Joe is Ou seja, duas mentes diferentes fizeram a desenho. Agora vamos ver um outro vídeo que a gente vê o conflito entre essas duas mentes. O conflito entre esses dois hemisférios.
Então, vai pedir para fazer uma atividade, olha lá, montar um quebra-cabeça. O hemisfério direito é melhor para montar o quebra-cabeça. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Mão esquerda, ele está montando com a mão esquerda, hemisfério direito. Vamos lá, o que está fazendo? Está montando um quebra-cabeça. O pessoal da psicologia já deve conhecer, sabe que teste é esse, né? Montou o quebra-cabeça. Agora vai ser a mão direita que vai montar o quebra-cabeça, que é o hemisfério esquerdo, que não é bom com atividade espacial. Só que os dois hemisférios não se comunicam. Então, como que eles vão fazer? O que vai acontecer? Reparem só que a mão esquerda, que é do hemisfério direito, que sabe montar o quebra-cabeça, vai tentar ajudar. Reparem só. Só que o cientista vai falar, não, você não. E aí a mão direita vai ter que pedir ajuda. Quer ver? Ó? Vai lá ajudar e fala, não, você não. Ó, vai pedir ajuda. Ó. Vem cá, volta aqui. Aí senta em cima da mão. Sentou em cima da mão. Tá? E aí, o que acontece? Agora eu coloco os dois hemisférios, ou seja, as duas mentes, para montar o quebra-cabeça. E olha o conflito para montar o quebra-cabeça. Olha lá. Última peça, lá. Um fala lá, é assim que coloca? Não, é assim, ó. Não é assim que coloca? Assim? Não, é assim. Deixa eu mostrar como é que faz. Assim. Assim? Não, é assim. Coloquei assim? Não. Tá vendo? Então, eles estão entrando em conflito na construção, na montagem do quebra-cabeça. Bom, o que isso é interessante para a gente? Vamos aqui para frente. Eu vou passar aqui para frente, que isso aqui não precisa, não é muita coisa, tá? O que a gente tem, então, para ir para a próxima etapa, que são os transtornos? Nós temos hoje um arcabouço, de novo, uma rede coerentista, que, ou seja, que várias informações criam coerências umas com as outras para criar uma ideia de monismo fisicalista. O que seria monismo fisicalista? Hoje nós temos muitas evidências, com uma rede de conhecimento muito fundamentada e muito coerente uma com a outra, mostrando que alterações no cérebro alteram a mente, e não o contrário. Tá? Exemplo, se você usa psicofarmacologia, uma droga, pode ser uma planta, essa em Suméria, há 4.000 anos antes da Era Comum, usando papoula, eles viam que modificavam a atividade mental, a emergência da mente. Ou seja, substância química, psicofarmacologia, antidepressivo, antipsicótico ou qualquer droga de abuso modifica estados mentais. Como? Modificando a atividade de receptores neurais. Lesões do cérebro. Lesões do cérebro levam a alterações, como a gente viu daquela senhora, que a pessoa para de perceber o ambiente, se a gente vê neurodegeneração como Alzheimer, demência de corpos de Lewy, ou demência frontotemporal, nós temos alterações, estruturas diferentes cerebrais, lesões cerebrais, como tumores e outras coisas, que levam a alterações comportamentais, cognitivas, personalidade, emoções. Quando a gente pensa em neuropsicopatologias, a gente olha de novo todas aquelas alterações no cérebro daqueles pacientes que a gente viu. Alterações cerebrais que são condizentes com as psicopatologias. Né? Por exemplo, a gente vê a alteração da atividade do córtex auditivo quando o indivíduo está com alucinação auditiva. Nós vemos a alteração da atividade do córtex visual secundário quando a pessoa tem alucinação visual. E se a gente faz estímulo nessa região, porque as pessoas podem falar assim, não, mas isso na verdade está tendo uma alteração porque algo está alterando a atividade. Não, se eu fizer estímulo elétrico nessa região do cérebro, eu induzo a criação de uma alucinação. Então, tudo isso está envolvido por trás. Cérebro dividido, que a gente acabou de ver. Olha como é que todos eles estão conectados, porque eles se sustentam. Neurociência, que a gente pode olhar neurofisiologia, olhando o potencial de ação, olhando aonde que estão as colunas de neurônios, tudo isso condiz e tem coerência com o resto. Neurocirurgia, indivíduos fazendo neurocirurgia, você pode observar nesse paciente que está tocando o violino. Se eu fizer estímulos em regiões diferentes do cérebro, vou tirar na hora, mudam comportamentos desse indivíduo durante a cirurgia e evolução. Evolução, quando a gente pensa que existe uma continuidade evolutiva, a gente consegue entender, por exemplo, quem tem gatos e cachorros conseguem ver basicamente bem o processo evolutivo por trás dos comportamentos, emoções e cognição, porque são muito similares aos nossos, e os genes são muito similares, os neurônios são muito similares, isso tudo tem coerência que a gente chama de coerência monista fisicalista. Então, nesse aspecto, nós temos muita sustentação, de novo, teórica e empírica, que sustenta a ideia de que o cérebro
é do cérebro, mas eu só, por enquanto, eu só vou falar do cérebro, tá? Do cérebro que leva a emergência do que a gente chama de mente, de alma, sei lá, o que a gente quiser colocar. Porque eu estou falando alma, porque algumas pessoas vão falar, mas a alma de religião. Não. Lembre-se que a alma, ou psique, ou nous, né, que é N-O-U-S, na Grécia Antiga, pré-socrática, ela não é a alma religiosa. Tá? Então, a alma filosófica não é religiosa. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o cérebro que leva a emergência desses fenômenos que a gente chama de alma, ou mente, ou essas coisas todas, tá? Bom, entendendo esse processo, agora a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Tem uma região no cérebro que nós chamamos de sistema límbico. E esse sistema límbico está envolvido com emoções, com valências positivas e negativas em relação a alguns processos, fenômenos mentais. Então, por exemplo, tem uma região que é famosa, que todos vocês devem ter escutado muito, chama núcleo accumbens, essa regiãozinha aqui, ó, é azulzinha aqui, ó. Núcleo accumbens é uma região que recebe muitas projeções dopaminérgicas da área tegmentar ventral, que é a radical. Então, ela manda projeção para o núcleo accumbens. O que ele está envolvido com o núcleo accumbens? O núcleo accumbens está envolvido muito com prazer. Então, ele está envolvido com prazer e motivação. Então, quando a gente pensa em alguns transtornos mentais que a pessoa perde motivação, você tem alteração da atividade do sistema dopaminérgico. Então, medicamentos que modulam a atividade dopaminérgica, por exemplo, tricíclicos em antidepressivos, eles podem aumentar a sinalização dopaminérgica, levando à motivação dos indivíduos que estão com depressão profunda. Tá? Então, núcleo accumbens está envolvido com transtornos mentais, principalmente nessa parte de motivação e de prazer. Outra regiãozinha, vocês estão vendo aqui, esse é a amígdala, esse neurônio marronzinho de cá. Essa região amígdala é uma região que é super de convergência de circuitos neurais, está envolvido com a emergência de medo, ansiedade, transtorno de ansiedade, pânico. Então, a amígdala, a gente sabe hoje que ela está envolvida muito com medo, ansiedade, com todos vários transtornos que estão associados com a hiperatividade amidalar. Tá? Então, a atividade dessa amígdala, ela faz com que o indivíduo fique em estado de ansiedade ou pânico. Tá? Hoje nós sabemos que ansiolíticos, eles modulam a atividade da amígdala, diminuem a atividade da amígdala, diminuindo a ansiedade desses indivíduos. Tem um transtorno, uma doença, que chama Urbach-Witt. Tá? É difícil, tá? Mas procura depois Urbach-Witt, que é um processo de calcificação da amígdala. E ao contrário do que as pessoas pensam, quando você cria cristais em regiões do cérebro, você não aumenta a função daquela região. Pelo contrário, toda vez que você forma cristal, o cristal tem pontas, e pontas rompem membrana desses neurônios. Então, os neurônios morrem. Então, nessa doença chamada Urbach-Witt, formam-se cristais de cálcio na amígdala, esses neurônios da amígdala eles morrem, e aí a pessoa perde a amígdala. Adivinha o que acontece com essa pessoa? Perde o medo, ela não apresenta mais medo. Então, ela tem um processo de falta, não mais apresenta a emergência do sentimento de medo, das emoções de medo, de ansiedade, nada disso, tá? Lembra-se que medo é importante para a sobrevivência, só excesso, né, que a gente não precisa. Córtex cingulado. O córtex cingulado, ele está envolvido nessa parte de cá, que chama ACC, ó, esse verdinho aqui. Então, ele fica em volta do corpo caloso, tá? Córtex cingulado, ele está envolvido com criação do efeito nocebo e efeito placebo, por exemplo. Então, ele pega algumas informações do corpo e ele integra e deixa a emoção um pouquinho mais complexa. E o que é legal nesse caso? Informações prévias ajudam a emergência das emoções, modulando a atividade do córtex cingulado. De novo, essa parte verdinha de cá. O que é legal disso? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Tem um trabalho de um psicólogo, Schechter, que ele faz sobre isso. Por exemplo, todo mundo fala sobre o efeito placebo. Né? Por exemplo, se a gente fala de alguma crença, seja ela religiosa ou em farmacologia, tá? Se você acredita que aquilo vai te fazer bem, vai ter um efeito placebo. Né? Então, você vai ter um efeito bom. Só que também dentro da farmacologia e da própria religião tem os efeitos ruins. Vai ser punido, eu vou sofrer depois a consequência dos meus atos, aquela coisa toda. Então, isso dá um efeito que a gente chama de efeito nocebo. Efeito nocebo é igualzinho quando você pega uma bula de remédio e você começa a ler os efeitos colaterais que podem estar. Você nem começou a tomar remédio, mas você lá fala assim, olha, pode ser diarreia. Aí você fala, ai, caramba, nossa, se bem que o meu intestino tá ruim. Você nem começou a tomar remédio, mas o fato de você ler a bula cria um efeito nocebo
e isso pode levar a sintomas, alterações de emoções, por você já ter o que a gente chama de gatilho, um priming cognitivo, tá? Um gatilho cognitivo já para a emergência das emoções, mostrando, então, que emoções não é da atividade cerebral só. Olha o ambiente modulando, a informação prévia do ambiente modulando a emergência das nossas emoções. E o córtex cingulado está envolvido com isso. Tem um outro que chama córtex insular, ele não está aqui, tá? Ele fica do outro lado, mas ele fica... É como se eu pegasse... Ah, eu tenho aqui, ó. É como se eu pegasse o seguinte, ó. Se eu pego meu cérebro aqui, ó, esse aqui é o lobo parietal, tá? E esse aqui é o lobo temporal e occipital. Se eu separar esses dois aqui, ó, olha lá, eu tenho um lá no meio, tá vendo? Esse parte de cá aqui, ó, no meio, se eu separar os dois, é o córtex insular. Esse córtex insular, ele está envolvido com detecção das informações do seu corpo, que a gente chama de interocepção. Interocepção, então, é construída. Toda essa percepção de como está o seu corpo é construída. E a gente sabe que, dependendo das emoções, a gente tem percepções diferentes do nosso estado corporal. Então, as emoções não é só uma atividade do cérebro, núcleo accumbens, amígdala, não. É também como o corpo está reagindo a isso tudo, e a ínsula detecta essas informações da interocepção, do estado interno do corpo, e aí ele também completa a informação do que é uma emoção. Ou seja, emoção, a gente já está vendo que tem informação do ambiente que gatilha algumas emoções, a emergência de emoções, mais o estado do corpo como um todo, tá? E por último, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal também, todo mundo pensa em funções cognitivas ou funções superiores, eu odeio isso como biólogo que trabalha com evolução, funções superiores. Superiores a quê, né? Não é superior a quê e por que é superior, né? Mas funções cognitivas, o córtex pré-frontal está muito envolvido com funções cognitivas, mas cada vez mais a gente vem entendendo que o córtex pré-frontal também está envolvido com emoções, tá? Então, tudo isso está envolvido com sistemas de emoções. Mas como é que a gente sabe disso, né? De novo, eu vi lá que o cérebro, sim, se você separa os dois hemisférios, ele aparece em duas mentes. Mas como é que eu sei que essas regiões, elas têm essas participações de emoções? É óbvio, a gente vai olhar em experimentos. Em uns experimentos animais é muito interessante, nesse do rato. Você pega um rato, o rato, ele vai estar dentro dessa caixinha de cá, então a gente vai pegar esse ratinho, tá? São dois vídeos do mesmo rato, só que o rato está com uma cânula no meio do cérebro. E essa cânula vai direto para a amígdala. Vocês acabaram de ver que a amígdala está envolvida com ansiedade, com emergência da ansiedade, do medo, tá? Então ela está envolvida com transtorno de ansiedade, tá? Aí eu ponho uma cânula, e nessa cânula eu posso colocar água gelada. E a água gelada atrapalha a atividade da célula, do neurônio, tá? Então eu posso fazer uma manipulação da atividade só com a água gelada. Só isso, gente. É bem simples. Então, ó, isso aqui é antes de colocar água gelada na amígdala desse rato, e aqui depois de colocar água gelada na amígdala. E vamos ver como é que acontece, ó. Aqui eu tenho um gato mecânico e aqui uma ração, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vai abrir a portinha. Repare o comportamento do rato. Ele vai devagarzinho para pegar. Levou susto e fugiu. Vai lá. Fugiu. Agora, reparem só. Esse aqui, vocês vão ver que ele vai ficar quietinho aqui. E a amígdala dele está disparada. E ele vai até colocar a cabeça dele bem no cantinho aqui para ver assim, será que eu vou de novo? E ele vai verificar o ambiente num processo que a gente chama tipo ansioso. Será que eu vou? Será que eu não vou? Para pegar a ração de novo que está aqui no meio. Mas antes de aparecer esse de cá, vamos olhar o vídeo desse de cá, que o rato está com água gelada na amígdala para ver o que acontece com ele. E a ração está mais próxima do gato mecânico. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, a amígdala dele não está ativada, tá? Não vai ativar direito. Ó, abriu. Ele vai andando. O gato vai até mexer, ó. Ele falou, opa, tudo bom? Beleza? Vim pegar aqui a ração. Pega a ração e vai embora tranquilamente. Tranquilamente. Enquanto de cá, ó, vocês viram que ele viu aqui, ó, olhou um pouquinho, testou o ambiente, vou, não vou. Fugiu. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo experimental mostrando como que a amígdala está envolvida na emergência de emoções. E a gente tem vários desses experimentos com regiões diferentes cerebrais. Então, de novo, todo aquele arcabouço teórico, fisicalista, de que o cérebro, a atividade do cérebro leva à emergência de emoções, cognição, mente, ou alma, no contexto filosófico, né? Tudo isso já está criando uma boa sustentação. E como a gente percebeu, a gente viu lá no começo da aula,
que transtornos mentais, o cérebro de pacientes com transtornos mentais têm alterações estruturais, bioquímicas, a gente não viu genéticas, mas também genéticas, agora dá para entender. Agora a gente tem um alicerce para entender, caramba, alterações morfológicas e bioquímicas no cérebro de paciente podem levar a essas alterações comportamentais e emocionais. Faz sentido que alterações físicas levem a transtornos mentais. Não é mimimi. Não, é alteração física. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho de transtorno de ansiedade. Em relação ao transtorno de ansiedade, vale a pena entender que são vários fatores que influenciam o transtorno de ansiedade. Problema na infância e adolescência, como abuso físico, sexual, separação dos pais e bullying. Ou seja, pensa no desenvolvimento cerebral. Problemas na infância e na adolescência, como esses abusos, essas violências, essas coisas todas, fazem com que tenha momentos diferentes da vida do desenvolvimento cerebral, e é uma coisa que eu trabalho no laboratório, né? A gente trabalha no laboratório sobre o desenvolvimento do cérebro. Alterações no ambiente, como estresse, leva a alterações estruturais no cérebro. Como? Se você está no início da infância, o início da infância é uma fase que tem muita conexão, formação de conexão. Nós chamamos, o termo técnico para isso é sinaptogênese, formação de sinapses. E forma sinapse e cria sinapses fortes. Então, as experiências na infância criam sinapses fortes. Elas podem ser boas ou podem ser ruins. E se você tem um ambiente extremamente aversivo, o organismo ele vai se adaptar ao ambiente aversivo. Então, a experiência na infância modifica a estrutura cerebral. Na adolescência, vai atrapalhar uma outra fase do desenvolvimento que chama poda neural. Poda neural é quando você tem aquele tanto de circuito e uma célula que chama micróglia, ela começa a podar os circuitos que são um pouco utilizados, ou circuitos que eles não são tão funcionais no cérebro. Tá? Se você cria um estresse, você aumenta, atrapalha o processo inflamatório, modifica um monte de sinalizações que estão na sinalização microglial, e isso altera a poda neural. Por isso que drogas de abuso, drogas recreativas, não são indicadas durante a adolescência. Porque a adolescência é uma fase de poda neural. Então, várias dessas coisas podem modificar o desenvolvimento cerebral. É uma janela importante de ser bem protegida, que é a janela da adolescência e a janela da infância. Tá? Então, problemas da infância e adolescência levam ao transtorno, quer dizer, aumentam as chances, porque são muitas variáveis, vocês viram que não é coisa tão fácil assim de diagnosticar, aumentam as chances, criam variáveis fortes para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade generalizada. Outra coisa é temperamento vulnerável e ausência dos pais. O que está por trás disso? Temperamento vulnerável é uma das nossas perguntas no laboratório. Por quê? Porque nem todo mundo que passa por problema na infância e na adolescência desenvolve transtorno de ansiedade generalizada. Então, a nossa pergunta é o que tem por trás que pode proteger ou vulnerabilizar um indivíduo a desenvolver transtorno de ansiedade. A gente aposta no dopamina, não é que a gente aposta, né? A gente investiga a dopamina porque a gente quer entender o processo por trás da dopamina, mas não é a única coisa, tá? Tem vários outros cientistas que estudam outros sistemas. Mas pessoas que têm alterações genéticas ou alterações desenvolvimentais podem fazer com que esse indivíduo tenha temperamento vulnerável e isso pode fazer com que até a ausência dos pais levem a alteração de ansiedade generalizada, tá? Álcool e cigarro também é ansiogênico. É até engraçado, porque a gente fala assim, mas a pessoa que fuma cigarro, nicotina, tá? A pessoa que fuma nicotina, ela fala assim, mas na hora que eu fumo, diminui a ansiedade. Exatamente, porque ela é ansiogênica. Então, na hora que você tira, fica ansioso, aí você tem que fumar de novo. No caso do álcool, a mesma coisa. Eu bebo e relaxo. Sim, mas depois que passa o efeito ansiolítico, fica ansiogênico, então aumenta a ansiedade. E, como eu falei para vocês, aumenta muito a chance de desenvolver depressão. Não, isso eu não tinha falado, né? Pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada aumenta 2 vezes, ou seja, 100% a mais, a chance de desenvolver depressão quando tem transtorno de ansiedade generalizada. Um dos fatores, deixa eu ver se está nos slides, isso. Não, ainda não. Um dos fatores para desenvolver é porque transtorno de ansiedade generalizada leva ao aumento de liberação de cortisol. Vocês lembram que eu falei do eixo HPA, hipófise pituitária adrenal. Então, a adrenal, que é aquela glândula que fica em cima do rim, ela começa a liberar cortisol quando você está ansioso. Te prepara para a luta, para fuga ou luta.
Se você fica constantemente ansioso, você vai ficar constantemente liberando cortisol e isso leva à morte de neurônios no hipocampo. E a gente aprendeu lá no começo da aula que o volume do hipocampo de indivíduos com depressão é 30% menor, chega a ficar 30% menor que indivíduos sem depressão. Então, a gente entende como é o processo de transtorno de ansiedade generalizada com o aumento da atividade do eixo HPA, como é que isso pode levar à morte neuronal no hipocampo e isso levar ao desenvolvimento da depressão. Tá? Outras coisas também estão envolvidas com transtorno de ansiedade generalizada. Não é só o ambiente, pelo contrário. A gente sabe que tem 40% de hereditariedade, ou seja, tem uma influência genética forte também no transtorno de ansiedade generalizada. E ele é poligênico, ele não é um gene, por isso que é cada vez mais mostrando a complexidade de transtorno de ansiedade generalizada. Vocês podem observar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. As minhas crises de ansiedade nunca são iguais. Isso mostra para a gente que são várias instâncias de crises. E elas são diferentes, com influências diferentes. Então, a gente vê que é muito mais complexo do que um gene só que altera. Mas tem alguns genes que são bem interessantes, porque eles batem no contexto do transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, tem um que chama CRHR1, que é o receptor de fator de liberação de corticotropina. O que ele é? O que ele faz? Ele é um gene que aqui na pituitária, ele é o que recebe a informação via bioquímica, tá? Para os neurônios, que são neurônios da adenohipófise ou da neurohipófise, e a partir dessa sinalização liberar corticotropina, que vai fazer com que tenha liberação de cortisol. Então, mutações nesse gene fazem com que eles tenham maior produção de corticotropina, adrenocorticotropina, que leva a maior liberação de cortisol. Então, essa pessoa, ela responde com maior liberação ao cortisol, tá? De cortisol. Tem a CONT, que é de dopamina, que é uma enzima que leva a metabolismo de dopamina, então ela diminui a quantidade de dopamina no cérebro, então essa pessoa fica mais vulnerável. Tem a FKBP5, que regula a expressão do receptor de glicocorticoide. Receptor de glicocorticoide é o receptor de cortisol. Então, se você regula a expressão de receptor de cortisol, é como se você regulasse quantas antenas parabólicas vão existir na célula para receber o sinal que está chegando, que é o hormônio, tá? o cortisol. Então, se você tem mais antenas, mais receptores, vai ser mais fácil receber. Né? E a PACAP, que é associado à reatividade da amígdala. Então, é um gene que está envolvido com maior atividade, maior frequência de potencial de ação dos neurônios da amígdala. Então, vários desses genes já predispõem o indivíduo, caso ele tenha um estímulo aversivo ambiental, para que ele tenha uma resposta homeostática mais forte para transtorno de ansiedade generalizada. Tá? E aí é o famoso eixo HPA, igual eu falei para vocês, que levam a toda atividade e hiperatividade desse circuito, como eu falei para vocês. Um dos genes aumenta a atividade da amígdala, estresse na infância também. Hipocampo leva a redução de sua atividade e ele que inibe a amígdala, então ele para de inibir a amígdala. Se a amígdala fica mais ativa, ela aumenta a liberação de adrenocorticotropina, que ativo através do eixo HPA, libera mais cortisol, que acaba destruindo mais os neurônios do hipocampo. Olha como é que ele fica fazendo esse loop, aumentando cada vez mais o nosso transtorno de ansiedade, tá? Bom, agora vamos para a depressão. Vamos seguindo de novo, mesmo raciocínio, tá? O que a gente tem de depressão? Primeira coisa, como eu falei para vocês, é uma incidência alta no mundo, 2 vezes mais comuns em mulheres. A segunda maior causa de anos de vida com transtorno. É uma coisa que é muito ignorada, porque as pessoas pensam como uma doença que é leve, é só um transtorno, nossa, tá faltando diversão na sua vida, tá faltando Deus na sua vida, tá faltando igreja na sua vida, tá faltando esporte, tá faltando mulher, tá faltando homem. Cada hora uma pessoa invalida, desvaloriza a depressão, que nós estamos aqui cada vez mais entendendo que é uma alteração física, é um transtorno físico, e as pessoas invalidam o sofrimento ou desvalorizam o transtorno, criando essas falsas interpretações e desvalorizando muito o sofrimento do outro. Mas hoje a gente sabe que a segunda maior causa de anos de vida com transtorno são pessoas que passam com depressão durante uma boa parte da vida.
Depressão diminui a atividade do sistema dopaminérgico, a pessoa perde motivação, perde prazer, ela fica anedônica. Vocês devem lembrar da palavra hedonismo. Hedonismo é de prazer, então ela fica anedônica, ela fica sem prazer. Essa pessoa perde motivação, ela tem sofrimento grande, porque ela perde energia, ela começa a ativar circuitos neurais de muito mais de tristeza, obviamente. Então, aumenta muito a chance dela cometer suicídio, como eu falei para vocês, e participa, está envolvido com 50% dos suicídios do ano. Todos os suicídios que acontecem, metade deles são por causa de depressão, tá? Como eu falei para vocês, depressão, o Brasil é líder em depressão, é um dos países, e esse trabalho é de 2017, tá? O Brasil e Estados Unidos são dois dos países líderes em depressão. A Ucrânia já estava em processo de guerra, então a gente sabe que tem depressão, né, influência forte de guerra, mas países com alto estímulo competitivo, geralmente eles aumentam muito o índice de depressão também. E a gente pode observar aqui, ó, que tem muita influência do estilo de sociedade, mas em relação ao índice de depressão, tá? A gente pode ver isso tanto em países mais ricos como países do sul global. Bom, o que está por trás da depressão? 35% está envolvido com hereditariedade, tá? Então, a gente sabe que tem influência genética forte também. Não é a mais forte, mas ela é forte, tá? Aumenta 2 vezes mais indivíduos com trauma na infância. Então, se você tem um trauma na infância, você cria um circuito neural muito forte. Como nós vimos que circuitos neurais são o que levam à emergência da mente, né? Como a gente viu isso, é o arcabouço teórico, empírico que a gente tem na ciência. Então, se você tem trauma na infância, obviamente, você vai ter maior chance de ativar esses circuitos neurais, e aí pode levar a maior alterações do cérebro e também do eixo HPA, né? Abuso sexual, físico e emocional na infância aumenta muito a depressão na vida adulta. Falta de parceiro ou parceira, perda de familiar ou amigo ou amiga, desemprego, fatores ambientais fortíssimos que estão por trás da depressão. Então, desemprego está envolvido por trás da depressão. É muito ruim, porque quando você vê o mercado, né, o Faria Limer lá, falando que tem o índice de desemprego muito baixo, é ruim para a economia, mas é muito bom para reduzir a depressão, tá? Não sei o que é que esse pessoal acha que é importante. Na verdade, eu não acho que não é nem bom, ruim para a economia, tá, gente? Não acho também isso, não. 30% dos pacientes não melhoram, esse é um desafio que a gente tem na ciência hoje, porque tem muita gente que não melhora em relação à depressão, e ele tem fator genético também, mas ele é poligênico, mais uma vez, não é só uma variável. E olha que interessante. Um é o SIRT1, que é a transcrição proteica, então ele aumenta a produção de proteínas, o que é interessante, porque ele ajuda na produção, na homeostase das células, então as células ficam mais vulneráveis. LHPP, que é de respiração celular, então quando a gente vai pensar em mitocôndria, você deve pensar, não, mitocôndria, nossa, lá no ensino médio ou da graduação, tá? Sim, está envolvido, porque está envolvido na sobrevivência da célula, na homeostase celular, ou seja, na sobrevivência da célula. E o PAC5, que é famoso por desenvolvimento do cérebro. Então, ele ajuda o desenvolvimento do cérebro e, obviamente, ele forma circuitos neurais também. Então, a gente tem vários fatores genéticos e a gente tem as alterações morfológicas que eu falei para vocês. Como eu falei para vocês, tem alterações, por exemplo, no hipocampo, né? Então, o hipocampo fica reduzido quando comparado com indivíduos controle. De novo, não é falta de homem, não é falta de mulher, não é falta de Deus, não é falta de religião. É alteração física real, de estresse com fatores genéticos influenciando o desenvolvimento cerebral desse indivíduo, tá? E a gente olha, por exemplo, pessoas como eu falei para vocês, tem muita alteração de dinâmica de atividade cerebral geral. É muito interessante porque existe uma redução da atividade do cérebro de indivíduos com depressão. Indivíduos com depressão, eles têm redução da atividade cerebral. A pessoa tem dificuldade. É por isso que é antidepressivo, como uma fluoxetina e outros inibidores de recaptação de serotonina, eles aumentam a atividade do cérebro geral e isso pode levar à produção de novos neurônios e novos circuitos neurais, por isso que demora um pouquinho a volta dos sintomas. E cada vez mais a gente está entendendo o que está por trás da depressão, tá? Depressão, gente, mais uma vez, não é só uma alteração cerebral, não é alteração hipocampal, nada disso. Ele tem várias alterações. Então, pense no sistema nervoso central. Ele tem alteração de neurotransmissão, a gente sabe da serotonina, tem redução da plasticidade sináptica ou formação de neurogênese, principalmente o que a gente sabe no hipocampo, ou seja, o estresse, o cortisol em excesso constante leva à morte desse neurônio, ele está envolvido com isso. Altera a conectividade
com redução de volumes e inflamação do cérebro. Isso é novo. Cada vez mais a gente está vendo que pessoas com depressão apresentam maior inflamação cerebral. E cada vez mais a gente vê que estresse na vida leva à inflamação cerebral. Então, estresse na vida leva à inflamação cerebral, e isso contribui, não é o principal, é um dos fatores que levam a toda alteração no cérebro. Então, o que a gente tem é alterações imunológicas, alteração do eixo HPA e alteração do sistema nervoso autônomo, que, por exemplo, para a liberação do sistema nervoso simpático. E isso leva a alterações metabólicas. Então, uma pessoa com depressão, e vocês podem observar que várias pessoas com depressão, elas começam a ter pressão alta, elas começam a ter problemas metabólicos, distúrbios metabólicos, eles começam a ter maior chance de ter infecção viral, então aumenta a chance dela ficar doente. Vocês podem observar, reparem só, é o que as pessoas chamam de psicossomático. E, na verdade, não é psicossomático, porque é tudo somático, né? Então, toda essa alteração imunológica, o eixo HPA, neurotransmissão, plasticidade, leva a alterações metabólicas, leva a alterações cardíacas, leva a alterações imunológicas que levam a infecções virais, e isso vai cada vez piorando mais o estado de depressão desse indivíduo, porque levam a alterações sistêmicas no corpo, tá? Então, a gente vê que não é só isso. Tá. Bora, agora a gente vai entrar para a parte final dessa aula, tá? Então, a gente viu aqui até agora, vamos lá. Cérebros de indivíduos com transtornos mentais têm muitas alterações morfológicas, bioquímicas, genéticas nos seus cérebros, tá? A gente entendeu que dentro do arcabouço teórico, empírico, científico, lembrando, estou falando de ciência com vocês, mente, emoções e, né, qualquer coisa dessas atividades, que emerge da atividade cerebral, tudo isso emerge da atividade cerebral. Esse é o ponto, né? Então, a atividade cerebral leva à emergência de emoções, cognição, comportamentos, né? Os pacientes têm muitas alterações genéticas, morfológicas e bioquímicas no cérebro desses pacientes. Então, a gente sabe, a gente criou aqui um contexto mostrando a participação central do cérebro nos transtornos mentais. Gente, o cérebro é separado do corpo só por Platão. Platão falava que uma das almas, né, dentro da filosofia, lembra de novo, eu estou falando de alma filosófica. Uma dessas almas tripartidas, que a alma do Platão era tripartida, tá? Uma das almas, que era o intelecto, o psique, ficava no cérebro, e ele ficava distante do corpo pelo pescoço, porque o pescoço é que protegia essa alma tripartida do restante das outras almas, que são as almas mais viscerais, tá? Beleza. Tirando Platão, hoje a gente sabe que o cérebro, ele está dentro de um corpo. E está dentro de um corpo com influências do corpo na sua atividade. Então, a gente vai entender como o cérebro não é isolado. O transtorno mental não é do cérebro. É do corpo, com uma alta participação do cérebro, em relação, interagindo com o ambiente. Então, a gente vai entender origens e contextos por trás desses transtornos. Entendendo que é um sistema complexo, não é um sistema linear, é um sistema complexo, tem muitas variáveis, não é um sistema estático, é um sistema dinâmico, variáveis podem ser modificadas ao longo do tempo, e é um sistema aberto, que recebe influência do ambiente. Então, vamos lá, para entender isso. Primeira coisa, olha que interessante esse trabalho do Schechter, que eu tinha falado para vocês que ia chegar nele, tá? O que o Schechter faz aqui? Ele pega os pacientes, na verdade não pacientes, indivíduos, e ele inventa para essas pessoas que eles vão tomar uma droga, uma nova droga para a visão, que chama suproxina. Essa droga não existe. Esse fármaco, esse remédio não existe. Mas é uma nova droga, um novo medicamento para a visão, para melhorar a visão das pessoas, tá? Na verdade, é adrenalina. Ele não está dando nada, nenhuma droga, é adrenalina. E a adrenalina a gente já sabe, pelo sistema nervoso simpático, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, diminui a atividade do intestino, aumenta a sudorese, então aumenta, deixando o corpo mais preparado para fluir, tá? Não é isso, só isso, só isso. Só que para um grupo de pessoas, ele fala o seguinte, olha, você vai ter uma alteração, um efeito colateral. E qual vai ser o efeito colateral? Você vai ter um efeito mais de euforia.
tá? Então vai ser esse aqui, ó, o grupo vermelho, tá? Você vai ter mais euforia, você vai ficar mais agitado, pode ser, mas é um efeito colateral leve, assim, você vai ter, sim, euforia, vai ter uma mudança de ficar mais agitado, tá, beleza. No grupo azul, ele fala o seguinte, olha, você pode ter, um dos efeitos colaterais é ter dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa assim. Então ele separou em dois grupos, o vermelho e o azul, antes de dar adrenalina. Um que ele fala que vai ter efeitos colaterais um pouquinho mais euforia, e um efeito colateral que ele falou que vai ser mais de mal-estar, dor de cabeça. Olha só, você deu uma informação ambiental antes de dar adrenalina. Então, a adrenalina vai fazer com que tenha os mesmos efeitos no corpo, que é a mudança dessa atividade corporal. E a informação ambiental, que a gente chama de gatilho cognitivo, ou priming cognitivo, ele é que vai fazer com que algum circuito seja ativado e leve a interpretação diferente dessas alterações corporais. Então, olha só. Indivíduos que experienciaram euforia. O grupo vermelho, que foi informado que ia dar efeito colateral de euforia, ele falou, aproximadamente 15% aqui falou que sim, que ele teve esse aumento de euforia. Mas um grupo que recebeu a informação que era enxaqueca, ele também falou, olha, tem um processo aqui muito ruim, meio eufórico, assim, com tremor, aumento de frequência cardíaca, ou seja, dar uma informação que pode dar algo ruim, aumentou a chance desse indivíduo dele sentir e interpretar isso para levar a natureza da emoção dele, a emergência da emoção. E aqueles indivíduos que tiveram a sensação de raiva ou de mal-estar, por tontura, coceira, dor de cabeça, os indivíduos que tiveram o priming cognitivo como coisa que vai ser boa, na verdade, eles não apresentaram esse efeito colateral, entre aspas, tá? Já os indivíduos que foram informados que eles iam ter mal-estar, eles apresentaram alta experiência de raiva, de sensação ruim. Então, o que é interessante nesse caso? Pensando no sistema complexo dinâmico. Informações cognitivas, ou seja, informações ambientais prévias a um estímulo emocional, pode modificar a sua experiência emocional. Então, de novo, é dinâmico, ele muda. Então, as emoções não é que estão no cérebro, depende da informação do ambiente que vai chegar no seu cérebro. Se você tiver com uma sensação de euforia, de aumento de frequência cardíaca numa festa, você pode falar, nossa, eu estou ficando até agitado aqui, estou empolgado. Agora, se você estiver na hora de fazer uma prova, você fala, nossa, putz, agora eu vou ficar com ansiedade. Pronto, não vou conseguir tirar uma nota boa. Entendeu? Então, isso pode levar a gatilhos de emergências de emoções diferentes, mostrando que é mais complexo que só a atividade cerebral. Outra coisa, deixa eu passar para o próximo. Outra coisa, herança transgeracional. O que seria herança transgeracional? Hoje a gente sabe, olha que interessante, hoje a gente sabe que cortisol, que é liberado pela adrenal, aquela glândula em cima do rim, quando ela é ativa, ela libera cortisol, e a liberação de cortisol ele vai para a corrente sanguínea. Um dos locais alvo do cortisol é o testículo. E ele modifica a expressão de RNA, de microRNA, não, aqui, ó, de RNA, mas esses que são microRNAs, tá? De microRNAs no esperma. Ou seja, a experiência de vida do pai modifica a expressão de RNA mensageiro, que é o produto do DNA. O DNA vai fazer, pensa que o DNA é a folha do livro, ele vai formar a receita é o produto, né? Quais são os componentes que depois vão formar as proteínas e o corpo, né? Então, a experiência de vida do pai pode modificar a expressão de microRNA. E isso passa de pai para filho. Então, a gente olha aqui, ó, F1 é a família que passou por estresse na infância, tá? F2 é o filho daquele indivíduo que passou por estresse na infância. E aqui a gente vê que tem a mesma alteração comportamental num teste que chama teste de cruz elevado, tá? Que é um teste de comportamento tipo ansioso, e um teste de comportamento tipo desespero, tá? De tipo de depressão. Tanto o primeiro, que sofreu estresse, quanto o segundo, que é o filho, os dois apresentaram alterações. Sendo que o segundo não passou por estresse. O segundo só é filho daquele que passou por estresse. Então, um estresse, um trauma, no momento específico da formação do esperma daquele indivíduo, pode sim modificar a expressão de microRNAs que pode modificar o desenvolvimento cerebral daquele indivíduo. Então, não dá para saber, por exemplo, falar assim, Bruno, eu tenho depressão. Será que é por causa
do estresse que eu passei na minha vida? Pode ser, mas pode ser isso mais o fato da sua mãe ter passado por estresse, ou seu pai ter passado por estresse. Então, assim, saber a origem é muito difícil, tá? Agora, outra coisa que está envolvida com depressão, ansiedade, microbiota intestinal. Então, a gente sabe hoje que microbiota, ela modifica, olha só, modifica a produção de corticosterona, ou seja, de cortisol. Então, ela modifica a expressão de cortisol, a própria microbiota, e tem tipos diferentes. Reparem só, você tem alterações de microbiota nos animais. E quando eles passam por estresse, modifica. Reparem só, passou por estresse, aumentou esse tipo de bactéria. Esse animal MS aqui, ó, é estresse. Passou por estresse, de novo. Outro passou por estresse, mais um. Então, ele sempre modifica, o estresse da vida modifica a nossa própria microbiota. E isso, obviamente, modifica comportamentos. Então, a gente tem vários testes comportamentais de tipo ansioso e tipo depressivo, e a gente vê que tem diferença de alteração daqueles animais que não têm microbiota, que são esses aqui, ó, germ-free. Então, ele passou por estresse e você vê que não altera. Mas quando tem microbiota, olha lá, o estresse aumenta. Então, aqui, ó, estresse e controle em animais sem microbiota. Não teve diferença se fez estresse. Agora, um animal que tem microbiota, se ele sofre estresse, aumenta o comportamento tipo depressivo. Tá vendo? Microbiota, e hoje, cada vez mais a gente está chegando a esse ponto, é muito engraçado, a gente tem umas discussões internas na fisiologia, se a microbiota não pode ser considerada como se fosse uma glândula no corpo. Porque ela produz suas próprias substâncias e elas modificam as nossas respostas comportamentais. E para pensar, nossas respostas emocionais influenciam nas nossas tomadas de decisões. Então, a microbiota pode influenciar o seu humor, que vai influenciar a sua tomada de decisão. O seu livre-arbítrio, a sua tomada de decisão, ela tem influência da microbiota. Tá? Por último, né, a participação do corpo aqui tem sistema imunológico. Eu falei para vocês que o sistema imunológico está muito envolvido com emoções. E se vocês pararem para pensar, faz sentido. Porque em vários momentos da nossa vida, a gente às vezes toma a decisão de não sair à noite. Você fala assim, eu acho que eu vou ficar gripado. O fato de você falar, eu acho que eu vou ficar gripado, é sinal de que alterações imunológicas, como liberação de citocinas, por causa de uma infecção viral que começou, faz com que você tenha mal-estar corporal. E aí você começa a ter alteração emocional que muda a sua tomada de decisão se você vai querer ir para a festa ou não, porque você acha que vai ficar gripado. Que é só uma resposta imunológica a uma infecção viral de manhã, por exemplo. Tá? Então isso está envolvido com emoções também. Bom, agora para a gente ir fechando, eu vou mostrar para vocês alguns contextos que estão por trás, para vocês entenderem. É lógico que não são transtornos, mas para vocês entenderem como que isso participa na emergência das nossas emoções e participam dos nossos transtornos. Tá? Sistema imunológico, alterações imunológicas alteram o cérebro, microbiota altera a resposta ao estresse, o ambiente influencia como você vai responder ao estresse. Então, transtorno mental não é só cérebro. Ele é a sua microbiota, ele é como o seu corpo responde, ele é o tipo tipo de sistema imunológico, como é que ele está respondendo ao ambiente, ou seja, saneamento básico, como está o ambiente no que você vive, se ele é um ambiente que predispõe a respeito dos placebos, nocivos, ou estresse. Tá vendo? Transtorno mental, ele não é só o cérebro. O cérebro, sem o ambiente, não adianta nada. E o ambiente, não é só o ambiente. O ambiente sem o organismo também não vai levar a transtorno mental. Né? Então, vamos lá. Para a gente entender, então, o contexto genético. Eu vou mostrar para vocês dois primatas que são muito próximos da gente. Nós temos aqui o babuíno, a gente tem aqui o orangotango. O babuíno tem uma pressão evolutiva de ser muito macho alfa. Então, ele tem altos níveis de testosterona, altos níveis de agressividade, com hierarquia muito forte. Então, ele é um primata mais agressivo. Tá? O orangotango não. O orangotango ele não tem diferença entre macho e fêmea de tamanho, eles não têm hierarquia, eles são mais dóceis. Tá? Então, o orangotango tem outro tipo. Os dois são primatas. Mas eles têm diferenças genéticas evolutivas que levam a respostas diferentes. Tá? Então, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai isolar uma variável que é mágica. E mágica é algo que é imprevisível. E vamos lá, vamos ver o que é a resposta comportamental de um animal
que ele teve pressão evolutiva para ser mais agressivo. Olha lá. Ó. E fica bravo. Vocês viram que ficou bem bravo. Agora vamos ver a resposta comportamental do orangotango quando acontece algo imprevisível. A resposta dele, voltando, viu? You crazy guy. Gente, vamos lá. Como é que a gente pode considerar, entendendo esse processo contexto filogenético, como é que a gente pode considerar isso transtornos mentais? Imaginem só, duas pessoas diferentes, as duas passaram por um divórcio na infância. Tá? Só que um tem uma carga genética que protege ao estresse e um tem uma carga genética que vulnerabiliza ao estresse. Podem os dois indivíduos terem respostas diferentes ao mesmo evento, que é o divórcio dos pais, e ter respostas diferentes por motivos filogenéticos, ou seja, diferença genética entre um e outro. Gente, tira a ideia de meritocracia. Porque se alguém chegar para você e falar assim, não, eu tenho depressão, tenho ansiedade e tal, mas também, né, meus pais divorciaram na infância, então eu sofro muito. Aí sempre tem um filho da mãe que vira e fala assim, mas meus pais divorciaram e eu não tenho nenhum transtorno. Foda-se, azar seu. Você quer o quê? Você quer uma medalha porque você tem uma genética que te protegeu a um estresse no ambiente? Pelo amor de Deus, não tem meritocracia nesse aspecto, não. Para com isso, né? Tem um pouquinho de humanidade e de um pouquinho de humildade para entender que você não é responsável pela sua proteção. Não. Então, nesse caso, é muito interessante entender e respeitar os transtornos de pessoas que passaram por experiências similares a de outras pessoas, mas elas se desenvolveram e as outras não. Então, pelo menos entender esse processo e não colocar culpa na pessoa, porque é isso que acontece em algumas casas de apoio, por exemplo, né? Casas de apoio à saúde mental. Não o CAPS. O CAPS, sim, ele faz uma abordagem científica, mas algumas casas de apoio de saúde mental colocam a culpa na pessoa, como se a pessoa fosse culpada por um fator genético ambiental que ela passou, por uma experiência de vida ruim que ela passou. Então, assim, é crueldade por trás disso, quando a gente pensa o que está por trás do contexto filogenético. Agora, vamos trocar o outro, tá? Vamos olhar o contexto ambiental, na dinâmica do contexto ambiental, tá? Esse trabalho é muito bonitinho, que ele mostra, ele saiu em 2017, 2018, eu não me lembro mais, e ele mostra que uma descoberta que a gente viu, que ratos, eles apresentam um comportamento igual gargalhada. Engraçado, né? Um rato fazendo gargalhada. Como é que acontece? Se você faz cócegazinha no ventre desse rato, no abdômen, ele tem contração dos intercostais, né, e do diafragma, como a gente tem quando a gente vai rir, que a gente faz ha. Né? Basicamente o que a gente faz. A gente tem eliminação esporádica de ar. E isso acontece com ratos, quando você faz cócegas no ventre dele, na barriga dele. E aí a gente começou a entender como está esse processo de prazer, de cócegas. E olha que bonitinho. Olha lá. E é simples. Sistema sensorial, tá? Olha lá. Isso aqui, esse barulhinho que vocês estão escutando, é a frequência que é para fazer audível para a gente, do riso de um ratinho, tá? Olha lá. E a gente está cada vez entendendo mais o que está por trás do cérebro das cócegas. Olha lá, olha que bonitinho. Isso que vocês estão escutando é a risada, né? Seria similar à risada de um rato. Vocês podem observar que ele vai atrás, olha que filha da mãe, ele gosta. E ativa a região do tato, tá? E isso dá prazer. Isso é muito interessante. Mas repara no próximo vídeo, olha. Ele não ri e ele está com alta frequência de respiração, porque ele está numa plataforma, e essa plataforma é alta. Olha que interessante esse aspecto. Um estímulo que é sensorial tátil, dá prazer. Simples, quase linear.
Você faz o estímulo, dá prazer. Ele chega a dar gargalhadinha. Você mudou o contexto ambiental, ele para de ter prazer. Você colocou ele numa plataforma alta, ele para de ter prazer. Para pensar o quanto que plataformas sociais ambientais existem na nossa sociedade e o quanto que ela influencia na emergência das emoções dos indivíduos e levando a transtornos mentais de indivíduos. Quer ver um exemplo? Vamos pensar? Eu, homem, branco, hétero, cis, de classe média. Estou andando na rua, se vê um policial, eu me sinto seguro. Agora, na plataforma social racista, um homem negro, ele provavelmente vai andar no ambiente e ele não vai ter a mesma emergência de emoções que eu tenho. Ele vai se sentir inseguro. Então, nós temos diversas plataformas sociais que criam ambientes aversivos que, para mim, não seria. Um ambiente transfóbico, homofóbico, misógino, machista, tudo. Se você vai pensando em vários desses plataformas sociais que criam ambientes aversivos e levam que esses organismos, esses indivíduos, desenvolvam transtornos, porque vai ser aversivo, vai aumentar a atividade do HPA, coisa que não vai acontecer comigo. E, mais uma vez, eu vou tirar a vantagem, que é mérito meu, eu não responder a esse estresse ambiental? Não. Mais uma vez, entender o processo por trás e tentar corrigir para que não existam essas plataformas ambientais. Tá? Outra coisa que é interessante, contexto dinâmico. Nós utilizamos um sistema econômico que usa a nossa vulnerabilidade de incômodo para comprar mais e mais e mais e mais. E a gente inventa que isso é natural. A gente fala, por exemplo, que capitalismo é a natureza de verdade. Vocês vão observar no comportamento desses primatas como eles rejeitam a desigualdade. Tá? E aí vocês vão entender, também é natural que indivíduos queiram igualdade. Então, quando você vai pensar em comunismo, fala, comunismo é utópico? Não, ele é natural também, tanto quanto o capitalismo, porque o capitalismo está nessa competição, está existente nesse momento, mas o comunismo também é natural, não é uma coisa utópica. Reparem só, que nós temos aqui um macaco, o Rhesus, um macaco prego, ele entrega uma pedra e ganha pepino. Repara que ele está feliz, ó. Ele está feliz, ele quer mais, ó. Ele quer mais pepino. Pepino é gostoso. Só que o amiguinho dele faz a mesma tarefa e ganha uva. Uva é mais doce. Olha só a reação dele, olha. Caramba! Ele vem e entrega a pedra. Ele ganha o pepino. Vocês viram que o pepino deu prazer para ele antes. Mas agora, ele olha para o amiguinho e fala, se fuder, sai fora. Não, direitos iguais. E ele está revoltado. Ele está revoltado. Ele está revoltado porque o amiguinho dele está fazendo a tarefa. E aí, na hora que ele faz a tarefa, ele ganha uva. Olha lá. Aí ele recebe a pedra, testa a pedra, entrega para a cientista, ela dá pepino para ele e olha a reação dele. Sai fora? Não, direitos iguais. Gente, para pensar de novo. Como é que o sistema econômico social que a gente inventou... Esse é o Franz Deval, tá? O cara que fez o experimento. Como é que o sistema econômico ambiental, social político que a gente inventou, ele é prejudicial para a saúde mental. Ele é desfavorável e é um fator de empurrar a transtornos mentais. Por quê? Porque o nosso cérebro cria sensações ruins quando você vê uma sensação de desigualdade. Reparem só, gente. Na hora desse macaco prego, reparem de novo. Olha só. Reparem que esse macaco prego, primeiro, olha aqui, ó. Ele ganha esse estímulo, ele come e fica feliz e quer mais. Olha só, ele quer mais. Depois que ele vê o coleguinha, que o coleguinha ganha uva, a partir desse momento, ele já não ativa o núcleo accumbens, ele ativa a amígdala. Então, a partir desse momento, ele come, fica revoltado, e aí ele tem esse comportamento agressivo. Entendam, o nosso sistema social, político, econômico estimula a essa resposta agressiva que leva ao desenvolvimento de transtornos mentais. Porque isso leva à ativação da amígdala, liberação de adrenocorticotropina, cortisol, e isso está envolvido com o desenvolvimento de transtornos mentais. Mais uma vez, isso é muito importante. Bom, finalizando. O que eu quero dizer para vocês? Comportamento, cérebro, emoções, todos são sistemas complexos, dinâmicos e abertos. São muitas variáveis. Vocês viram? São células diferentes, fatores ambientais diferentes, são dinâmicos, mudam ao longo do tempo.
Tudo isso são fatores, neurotransmissores, regiões cerebrais, é muita coisa, tá? Então, para pensar num sistema determinístico não linear, que a gente está vendo aqui, ó, eu tenho uma variável, que é esse joelhinho aqui, ó. Essa é a variável e eu consigo ver que é determinístico esse comportamento. Se eu colocar um joelho no meio dessa, esqueci como chama, caramba. Esqueci. Mas se eu colocar mais uma variável aqui no meio, igual aqui, ó, reparem que eu tenho um sistema ainda determinístico, mas não previsível. Olha, isso é diferente. É não previsível. É isso que depois o pessoal interpretou como efeito borboleta. Efeito borboleta é caos, mas o caos determinístico. Ele é um sistema determinístico não previsível. É o símbolo do nosso laboratório. É o atrator de Lorenzo. É o desenho que acontece aqui. São as duas asas da borboleta. É efeito borboleta. É o que a gente chama de sistema determinístico complexo, não, de novo, não previsível. No cérebro, pensa que existem 80 bilhões de neurônios com muitas conexões, com muitas neurotransmissores diferentes, com muitas genéticas diferentes. Gente, imagina como vai ser a imprevisibilidade e o tanto que é complexo um cérebro, mesmo ele sendo fisicalista determinístico. Tá vendo? Isso é muito importante para entender para você. Coisa que é importante para a gente, dos últimos detalhes, é, o que a gente sabe? Tá, beleza, Bruno, você apresentou isso tudo para a gente. Tudo isso aí. Já entendi, entendi como é que esses transtornos, tá, entendi tanto que isso arrebenta com a nossa vida e saúde mental. Beleza, o que tem por trás, o que eu posso fazer para ajudar? Bom, primeira coisa, juntem psicoterapia com psicofarmacologia. São as duas coisas que mais têm efeito para os nossos transtornos mentais. Esse trabalho é um trabalho que faz uma grande revisão, pegando um monte de dados e mostram diferentes tipos de psicoterapias, comparados com placebo. Então, aqui, ó, cognitiva comportamental, terapia cognitiva comportamental, face a face, tem interpessoal, tem psicodinâmica, tem outros tipos de psicossociais. Olha, a psicodinâmica é o que entra a psicanálise, tá? Então, olha como é que os efeitos deles são variados, a psicanálise é gigante, a variação é gigante. Olha como é que ele melhora, então o fator aqui 80%, você vê que tem melhora. Você tem remoto, cognitivo comportamental, tem guiado também, tem aqui, ó, todos melhoram, tá vendo? Então melhora. Antidepressivo também, ó, olha lá, melhora. Ele tá aqui, ó, bem próximo das psicoterapias, tá vendo? Agora, reparem só. Para depressão, tá, gente? Psicoterapia e face interpessoal com antidepressivo. Olha lá, ó, como é que ele melhora. Face com PST e antidepressivo. Aqui é onde fica, mais ou menos. Agora, olha só, cognitivo comportamental com antidepressivo. Olha onde ele fica. 50. Então, reparem só. Psicoterapia funciona. Psicofarmacologia funciona, tricíclico e inibidor de recaptação de serotonina. Mas qual que é o melhor? Os dois juntos. Então, psicoterapia, cognitivo comportamental, principalmente, em conjunto com o antidepressivo, tem a melhor resposta terapêutica. Então, entendendo o processo, quais são as melhores abordagens para melhorar os seus sintomas? Psicoterapia com cognitivo comportamental é o que a gente tem melhor para depressão e transtorno de ansiedade, tá? Como que a gente sabe disso? Pelo seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, em branco, isso aqui são regiões do cérebro, tá? Do hipocampo, a gente falou bastante do hipocampo, vocês viram, o hipocampo reduz com pessoas com depressão. Reparem, então, aqui o seguinte, eu estou olhando regiões diferentes do hipocampo, ó, a região anterior do hipocampo, a região central, medial do hipocampo, posterior do hipocampo, tá? Anterior, aqui não dá para ver, tá? Porque ele seria para frente da tela, não dá para ver assim. Mas anterior, medial e posterior do hipocampo. E aí eu tenho o seguinte, na anterior, em branco, eu tenho o controle, que não tem depressão. Essa barra cinza é o que tem depressão. Essa barra preta é o que tem depressão com o antidepressivo de recaptação de serotonina. E essa barra cinza listrada é com depressão mais tricíclico, tá?
Número de neurônios e volume. Vamos lá ver? Quando você faz quando você vê depressão, um indivíduo com depressão, ele tem menor quantidade de neurônios no hipocampo, principalmente na região do hipocampo anterior e medial, o posterior não tem. Tá? Se eu olhar o volume, a gente vê uma média alteração, tá? Em relação ao volume, mas principalmente o número de neurônios. E o antidepressivo, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de neurônios, principalmente na região medial. Olha só, o volume do hipocampo, ele aumenta bastante quando você coloca o antidepressivo, o de recaptação de serotonina. O tricíclico, ele também aumenta. Ó. Na verdade, ele aumenta pouco aqui, mas ele aumenta muito o volume. Ó. Ele não aumenta o número de neurônios, mas ele aumenta o volume. O que isso é legal para a gente entender? O antidepressivo, ele aumenta a quantidade de neurônios no hipocampo. E a psicoterapia? Ela refaz as conexões. Ele melhora como vão fazer essas conexões e como esses neurônios vão ativar. Por isso que os dois em conjuntos, de novo, ciência. Os dois em conjunto funcionam muito melhor que os dois separados. Não fiquem só no psiquiatra e não fiquem só no psicólogo. Os dois em conjunto são melhores para os pacientes. Tá? Isso aqui não precisa falar para vocês, não. Deixa eu passar aqui. Essa mensagem final para vocês. Lembre-se, transtornos mentais são reais, são físicos. Não são transtornos, não é falta de amor, de carinho, não é falta. Não, quer dizer, nesse aí tem efeito. Mas não é falta de Deus, não é falta de homem, não é falta de mulher, não é falta de nada, é falta de sexo. Nada disso, nada disso. São reais, são físicos e tem muitas variáveis por trás. Não é uma coisa para ser ignorada. Transtornos mentais são físicos e reais. Segunda coisa, as origens são físicas, mas são emergenciais do sistema complexo dinâmico aberto. Significa o quê? São muitas variáveis que podem modificar em diferentes partes da vida e o ambiente influencia bastante nisso. Não é só genético, tá? Mais uma coisa, para cuidarmos da saúde mental, a gente precisa cuidar do corpo. Não adianta só fazer meditação, ou só psicoterapia, ou só tomar antidepressivo. Não. Nós acabamos de ver que inflamação interfere no transtorno mental. Então, tem que cuidar do corpo, tem que fazer atividade física, a gente tem que melhorar a alimentação, a gente tem que cuidar do corpo como um todo, porque ele faz parte das nossas emoções, dos nossos transtornos. Nosso comportamento e cultura fazem parte do ambiente ecológico onde vivemos e precisamos repensar o nosso estilo de vida. A gente ficar estressado porque a gente está atrasado, a gente ficar estressado porque, mesmo num ambiente que tem muita comida, tem excesso de produção de comida, a gente tem medo de ficar sem comida. Mesmo num ambiente em que tem uma estrutura para dar saúde para todo mundo, a gente tem medo de ficar doente, isso está errado, não está bom. E a gente cria um sistema que a gente inventou, criou ideia de empreendedorismo, sendo que empreendedorismo é o tempo todo competir. E nós somos primatas, e primatas evoluíram aprendendo a catar piolho no outro e fazer cafuné um no outro, 99% do tempo. E a gente entra num processo de romantização de competição, sendo que 100% do nosso dia a dia, sendo que isso é extremamente prejudicial ao nosso corpo. Então, a nossa saúde mental. Então, nossa cultura faz parte do ambiente ecológico que a gente vive, faz parte da transtorno mental. Somos animais sociais, precisamos reforçar nosso comportamento de tolerância e empatia, que também fazem parte da natureza. Gosto de ressaltar bastante um caso de um gorila, de um gorila no Japão, em que o filhote dele nasceu com trissomia do 21, que é similar ao nosso síndrome de Down, e o gorila macho alfa pai cuida com todo o carinho desse indivíduo. E aí eu gosto muito de ressaltar aquela velha máxima, né, do Vygotsky, em que ele coloca que nem todo defeito é uma deficiência. E a deficiência ela depende do ambiente. Então, só vai ser considerado deficiência se o ambiente fizer com que aquilo seja uma deficiência dentro de um contexto de vida. Senão, é só uma variação que tem no organismo. E variações acontecem direto. Então, a gente tem que aumentar a nossa empatia e tolerância, porque nós somos primatas sociais. E sempre no processo evolutivo, sempre teve muita tolerância entre os animais. Tá?
Procurem profissionais especializados, como psicólogos e psiquiatras. Nada de ficar procurando pessoas que vendem ideias milagrosas ou de outros tipos de conhecimentos que não tem nada a ver com profissionais que trabalham com saúde mental, que esses são os especialistas. Não adianta ficar fazendo promessas e sacrifícios e outras coisas, não vai funcionar. O que funciona, usando epistemologia científica, base científica, profissionais especializados como psicólogos e psiquiatras. Esses sim vão saber como tratar, utilizando psicofarmacologia com psicoterapia. Tá?